Olá, jovem jurista. Estou aqui com a questão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no concurso que ocorreu em 2012, e é uma questão de filosofia do direito que trata da classificação das normas jurídicas segundo a obra Teoria da Norma Jurídica de Norberto Bobbio. Diz a questão que está na sua tela. Na classificação das normas jurídicas propostas por Norberto Bobbio, em sua obra Teoria da Norma Jurídica, encontra-se a distinção formal entre a norma que estabelece uma determinada ação deve ser cumprida quando se verifica uma certa condição e a norma que estabelece que uma determinada ação deve ser cumprida. Estas normas são chamadas respectivamente de... Veja, tem as alternativas aí. Veja, vamos esquecer um pouco essa questão e vamos passar para outra tela para explicarmos como você deveria fazer essa questão. Veja, em primeiro lugar, para realizar esta classificação, Bobbio parte da filosofia moral de Kant. Assim, para responder essa questão, você precisaria entender um pouco de filosofia kantiana. Eu gravei um vídeo sobre a moralidade kantiana, que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Veja que, em linhas gerais, a filosofia moral de Kant exige estrita compatibilidade entre o pensamento e a ação. Ela exige que a ação parta de um motivo interno, ou seja, autônomo, e não seja condicionado por motivos externos, que a gente chama de heterônomo. Além disso, não interessam os efeitos que a ação causa, mas sim a obediência à lei moral, que é estabelecida, como eu disse, internamente, autonomamente ao indivíduo. Em suma, para Kant, um ato que é moral, um ato para ser moral, tem que ser praticado pelo dever, e não por motivos externos ou com vistas nas consequências desse ato. Veja, pense no seguinte exemplo. Pense no ato de doação. Para Kant, não interessa o ato em si, se o ato é bom ou mau, mas o motivo que ensejou a prática daquele ato. Qual o motivo da decisão de doar? Se for um motivo externo, isto é, pense na lei. Faço a doação porque é um dever humano doar, independentemente do que doar ou para quem doar. Esta ação, se for baseada nessa lei, nesse motivo, tem um conteúdo moral. Caso contrário, se a doação for motivada por um motivo externo ou pensando nas consequências da ação, este não é um ato moral. Por exemplo, se eu faço uma doação pensando no reconhecimento social ou porque eu tenho um prazer nisso, esse não é um ato moral para a filosofia de Kant. Outro exemplo. Pense naqueles eventos que cobram como inscrição 1 kg de alimento não perecível que vai ser doado para alguma creche ou alguém que precise. É um ato louvável, uma ação louvável, mas essa ação não é moral para Kant, porque ela não é feita com o intuito de devo doar alimentos para quem precisa. Veja que o ato de doar, nesse caso, é um meio para atingir um outro fim, que é entrar no evento. O seu interesse, o seu motivo principal não é fazer a doação, mas pagar uma inscrição para entrar no evento. Veja que para Kant, a ação moral é aquela feita pelo dever e essa frase é essencial, um fim em si mesma. Faço doação porque é meu dever doar. A ação moral tem a seguinte estrutura: faça X, isto é, faça alguma coisa. Não há referência a motivações nem consequências. Já a ação não moral não é um fim em si mesmo, não é um meio para atingir outro fim. Faço doação porque assim entrarei no evento. Ou faço doação porque terei reconhecimento social. Veja que a doação é uma condição para a prática de outro ato. Esta ação tem a seguinte estrutura: faça X para obter Y, sendo X a condição, ou o meio, e Y a consequência, ou o fim. Assim, quando a ação é um fim em si mesma, Kant chamou essa ação de imperativo categórico.
Porém, quando a ação é um meio para a obtenção de outro fim, ele chamou de imperativo hipotético. Vejam como agora fica bem mais fácil responder essa questão. Na questão, vocês podem ver, tem duas normas. A primeira norma diz, é uma norma que estabelece que uma determinada ação deve ser cumprida quando se verifica uma certa condição. Uma norma que é um meio para outro fim, ou seja, que tem que se cumprir uma condição para se atingir uma outra finalidade, é um imperativo hipotético ou uma norma hipotética. E uma norma que estabelece que uma determinada ação deve ser cumprida tão somente é um fim em si mesmo. E esse tipo de norma Kant chamou de imperativo categórico. Então a resposta para essa questão é a letra C. É uma norma hipotética e uma norma categórica. Espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de se inscrever no canal e divulgar esse vídeo pelas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Até a próxima. Canal Filosofia do Direito em Debate. Inscreva-se.